Ô, queridos, bom dia, primeiramente, né? Como é que estão? Ansiosos? Quase acabando? Eu combinei com o Dudu que as revisões nós vamos inverter. Eu vou revisar o que ele passou e ele revisa o que eu tô passando, o que eu passei para vocês, tá? Então, por exemplo, eu vou começar a minha revisão hoje falando de um assunto bem gostosinho para UFSC, ó, sistema nervoso. Sistema nervoso. Quem fez prova da UFSC sabe que a UFSC gosta do sistema nervosinho, né? Antes de a gente entrar na parte anatômica do sistema nervoso, eu quero relembrar com vocês a organização dele, para não haver confusão depois no momento que você vai fazer uma ou outra questão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, sistema nervoso humano, né? Eu divido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Periférico. Tudo bem? Vou fazer mais uma divisão. O central, eu vou dividir em encéfalo, encéfalo e medula espinhal ou raquidiana. Vamos deixar espinhal. Enquanto periférico, eu vou dividir em sistema nervoso periférico, ó, sensorial ou sistema nervoso periférico motor. Vou parar aqui. Tudo bem? E eu quero focar vocês agora no sistema nervoso central. E não acabou o esquema ali, tá? Não acabou. Mas eu quero focar agora vocês aqui, ó, no central. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e fizer este desenho aqui, ó, vamos fazer um desenho desse aqui, tá? Você vai dizer que eu estou desenhando quem? O que é isso aqui, gente? O cérebro. Ó. Tudo isso aqui que eu desenhei é o cérebro, ok? Não, senhor, não seria o encéfalo, não. O cérebro faz parte do encéfalo, mas o que está no meu desenho agora é o cérebro. Quando você olha para o cérebro, você percebe, cadê o... Ah, tá aqui. Você percebe que o cérebro, tá? Ele tem esta região bem grandona aqui, chamada de telencéfalo. Telencéfalo. Então, o telencéfalo é aquela parte grandona do cérebro que tem dois hemisférios. Então, se vocês olharem o cérebro assim, ó, de cima, tu vai perceber que ele tem dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério quê? Esquerdo. E eles estão grudados por uma parte central do cérebro que a gente chama de diencéfalo, que seria essa parte aqui, ó. Essa parte aqui seria o nosso diencéfalo. Diencéfalo. E aí, o telencéfalo e o diencéfalo, essa união dos dois, essa estrutura toda, você comumente chama de cérebro. Cérebro. Ah, a parte do diencéfalo, ela tem uma parte um pouquinho maior, assim, ó, que eu estou rachurando aqui, tá? E tem uma parte menor, que eu vou pintar um pouquinho diferente aqui, ó. Tudo bem? Essa estrutura toda é o diencéfalo, mas ela é composta do quê? Ó, do tálamo, tálamo e do hipotálamo, ó. Hipotálamo, ok? Tá, pessoal, eu se perdi-me todo. O tálamo e o hipotálamo fazem parte do encéfalo? Fazem. Beleza? De que parte do encéfalo? Eu posso pegar, então, fazer uma subdivisão aqui, ó. Eu posso pegar o encéfalo e dividir em três partes. Cérebro, cérebro, tronco encefálico, que eu não falei para vocês ainda,
tronco encefálico e cerebelo. Cerebelo. Tudo bem? O que eu desenhei ali no canto, por enquanto, foi só o cérebro. Ó. Então, o cérebro é composto de uma região maior, chamada de telencéfalo, que tem dois hemisférios, dividido por um corpo caloso, que lá no meio eu tenho o cérebro central, que eu chamo de diencéfalo. Quem é o diencéfalo? O tálamo e o hipotálamo. Também tem o epitálamo, mas não interessa para nós. Principalmente o hipotálamo, ele é muito famoso quando vocês estudam o sistema or, hormonal. Quando estuda o sistema hormonal, tu vai lembrar que tem uma glândula aqui, ó. Ó, que glândula é essa? A hipófise. Pois bem, a hipófise está no hipotálamo. Beleza? Isso é uma mãozinha levantada ou tá espreguiçando, neguinho? Ah, tá espreguiçando? Sacou? Então, aqui, ó, eu desenhei para vocês uma parte do encéfalo. Agora, eu vou continuar desenhando o encéfalo. Aí, o encéfalo desce aqui, ó. Você vai ter uma região chamada de mesencéfalo, uma ponte e uma medula que dá uma alongadinha, que você chama de bulbo. Então, tudo isso aqui vai formar essa estrutura aqui, ó. Então, você tem a mesencéfalo, você tem a ponte e você tem a principal para nós aqui, que eu vou rachurar aqui, ó, que é esta região aqui, que você vai chamar de bulbo. Toda esta região aqui, que eu acabei de desenhar, seria a segunda parte do encéfalo, que a gente chama de tronco encefálico. Tudo bem? Então, o que, que você vê no tronco encefálico? Você vê mesencéfalo, mesencéfalo, você vê ponte e você vê o bulbo. Bulbo. Ó. Ok? Tudo isso aqui, mesencéfalo, ponte, bulbo, a união dos três, a gente chama de tronco encefálico, ó. Tudo bem? E aí, e daqui para baixo, professor? Daqui para baixo começa um outro sistema nervoso que também é central, mas aí é a medula. Depois a gente vai falar disso aqui, tá? E aí tem a última parte do encéfalo, que é o cerebelo. Então, se você olhar aqui nessa região de trás aqui, ó, você tem como se fosse um mini cérebrozinho aqui, ó, certo? Ó. E essa região aqui a gente chama do quê? Cerebelo. Beleza, senhores? Aqui está desenhado no quadro o nosso sistema nervoso central encéfalo. Cérebro, tronco encefálico, cerebelo. Então, além de você botar o olho nessa estrutura e identificar ela como encéfalo, tu tem que saber o que, que cada parte do meu corpo, do encéfalo, faz para mim. E aí tu vai fazer o seguinte, ó. Presta atenção no prof, tá? Eu vou falar de todas, mas eu vou dar ênfase a três. São o hipotálamo, o cerebelo e o bulbo. Essas três são campeãs de cair em prova perguntando as funções. Vou começar pelo hipotálamo aqui, ó. O hipotálamo, essa região aqui, ó, que eu rachurei, ela é simplesmente o centro de controle do teu sono, da tua sede, ok? Da tua temperatura, ó. Temperatura. Então, quando tá com febre, quem aumentou a temperatura corporal foi o hipotálamo. Ela também tem um controle hormonal gigantesco em você. Se você lembrar, ó, se você lembrar, a hipófise, essa glândulazinha verde aqui, ó, vou puxar aqui pro ladinho, ó. Essa glândulazinha verde aqui, a hipófise, ela tem a hipófise anterior, tem a hipófise posterior. A hipófise posterior, ela libera dois hormônios. Dois. Lembra quais são? O antidiurético, o ADH, vasopressina, e a ocitocina. Ó.
ocitocina. Esses dois hormônios aqui, que a hipófise posterior libera, são hormônios hipotalâmicos, ó. São produzidos no hipotálamo. Então, o hipotálamo é uma região do sistema nervoso central que conversa com o hormonal. Ele tem influência no hormonal. Tudo bem? Então, são funções que a gente vê no hipotálamo que vivem aparecendo em prova. Tá? Professor, o cerebelo, cara, o cerebelo, essa parte aqui, ó, ela é muito responsável pelo teu tônus muscular, pelo teu equilíbrio motor, equilíbrio motor. Ele é responsável pela parte de coordenação motora, coordenação motora. Responsável por algumas partes de reflexo também, tá? Menos, mas também, ok? Essa coordenação motora aqui, ó, e o equilíbrio motor é o que mais aparece em prova. Equilíbrio motor é o seguinte, ele se comunica com uma região do ouvido chamado de ouvido interno, que é essa parte aqui, ó, chamada de labirinto. Então, o labirinto do nosso ouvido conversa com o nosso cerebelo e mantém a nossa condição de equilíbrio motor, porque a gente vive num mundo 3D. Concorda? Eu posso ir, não for só para frente e para trás, eu posso ir para frente, para trás, para o lado, para a diagonal, para a esquerda, para a direita. Eu preciso de uma coordenação para ficar em equilíbrio no ambiente que eu vivo. Por exemplo, vocês terem uma noção, o peixe, ele tem um cerebelo proporcionalmente muito melhor que o nosso. Porque o peixe, ele ainda pode ir para cima e para baixo. A dimensão dele é maior que a nossa. Entenderam a lógica, né? Porque a gente não sobe. A gente vai para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. O peixe não. Ele pode fazer todos esses movimentos. E ele ainda pode subir e descer naquela coluna de água. Então, o cerebelo dele, ele tem uma parte de equilíbrio muito maior que a nossa. Tá bom? Então, ele faz isso. Ó. Se eu tirar o cerebelo de um rato, ele não anda mais em linha reta. Se eu tirar o cerebelo, se uma pessoa tem um tumor no cerebelo, possivelmente ela não consegue mais andar de bicicleta. Porque ela vai perder o quê? Equilíbrio. Equilíbrio motor. Beleza? Coordenação motora, muito importante também. Olha só, coordenação motora é a capacidade que tu tem de coordenar o teu movimento. É muito simples isso. Por exemplo, eu estou olhando aquela garrafinha ali, certo? Eu vou pegar ela. Eu simplesmente faço esse movimento aqui, ó, e pego. Tu percebeu que eu fui certeiro? Cara, eu fui certeiro no movimento, ok? Se tu pedir para uma criança que está acabando de começar a caminhar, tu chega perto dela com uma chupeta assim, ó, pega. Ela vai fazer isso aqui até pegar. Porque ela não tem ainda a coordenação motora bem definida. Porque o cérebro ainda está em desenvolvimento, o cerebelo também. Desenvolvimento de tamanho mesmo. Por isso que a gente nasce com uma moleira. O que é a moleira? É o crânio que não fechou. Porque o cérebro ainda vai crescer naqueles primeiros meses. Então a criança não tem essa coordenação motora que nem a gente tem. Tá? Tudo isso é função do quê? Do cerebelo. Ou tônus muscular. A Ana, né? A Ana tá aqui, ó, impecável, coluna reta. Isso quer dizer que ela está contraindo a coluna, a musculatura da coluna. Mas ela não fica pensando, tem que contrair a coluna, tem que contrair a coluna, tem que contrair... Não, ela não fica. É uma coisa automática, essa tonicidade muscular dela. Tanto é que se a gente está assim, ó, aí chega a tua mãe assim, ó, direita a coluna, e tu, endireita. Aí daqui a pouco tu esquece, cai de novo. Tudo bem? Essa capacidade de controle de postura, tonicidade, tem a ver com a tonicidade muscular sua. Isso tem a ver com o cerebelo. Tá bom? Quando eu bato assim no microfone e dá problema ali, ou vocês não estão ouvindo? Tá, e não tá dando chiaço, nada. Tá, beleza. Entenderam, crianças? Claro que as outras partes não são menos importantes, só que caem menos. Por exemplo, o tálamo. Tálamo é uma região de redistribuição. Como assim, professor? As informações chegam aqui e o tálamo manda para as diversas regiões cerebrais. Ok? É uma região de redistribuição. É uma região também muito importante de cognição, de aprendizagem. Ó, cognição, ó, de aprendizagem. Tá?
Também é um centro de emoções, né? Então, tem várias funções do tálamo que a gente poderia ficar discorrendo sobre o tálamo uma aula inteira, mas eu não vou falar porque não é de aparecer no vestibular, tá? Por exemplo, a ponte. Ah, não esqueci do bulbo. Tá, vamos pro bulbo então, tá? O bulbo é o campeão de cair. Por quê, professor? Porque ele simplesmente controla o teu batimento cardíaco, ó, batimento cardíaco, ele controla a tua frequência respiratória. Frequência respiratória. Ok? Então, o bulbo é o cara para você. É o cara para controlar o teu batimento cardíaco, é o cara para controlar o teu movimento respiratório de inspiração e expiração. Ele é um centro vital importantíssimo. Qualquer lesão no bulbo é fatal, ou pode ser muito fatal. Ok? Como é que ele consegue fazer isso? Então vamos lá. Já revisando um pouquinho de sistema, depois eu apago aqui, de sistema respiratório, tá? O bulbo tá aqui, ó. Vê se vocês entenderam esse meu desenho aqui. Aqui tá o bulbo, tá? E aqui nós vamos ter o pulmão. Deixa eu apagar aqui. E aqui nós vamos ter o pulmão. Então, vocês aprenderam lá no sistema respiratório, né? Que o pulmão, ele faz dois movimentos básicos. Um movimento de inspiração e um movimento de expiração. Só que é esse arco aí? Esse arco é esse músculo aqui, ó. Que músculo é esse? O diafragma. Beleza? Todo mundo aprendeu isso, né? Quando você contrai o diafragma, você empurra ele para baixo. Então, o teu diafragma desce quando ele contrai. Ó, você está no movimento de contração. Ó, ele contrai. Se ele contrai, ele é uma musculatura estriada esquelética ligada às tuas costelas. Ele vai abrir a tua caixa torácica, pulmonar, ó. O teu pulmão vai ficar maior. Porque ele está puxando o pulmão. Ele está abrindo a caixa torácica. Não é só o diafragma que contrai, toda a musculatura intercostal contrai também. Então, ele abre a tua caixa torácica. Se abriu a tua caixa torácica, você tem um volume maior aqui, a pressão aqui é pequena, diminui, a pressão de fora fica maior e o ar o quê? O ar entra. Ó, você acabou de inspirar, movimento de inspiração. Beleza? Se você fizer o contrário, vai ser tudo ao contrário. Ou seja, se você relaxar o diafragma, ó, ele relaxa. Tua musculatura intercostal também vai relaxar. Ou seja, a tua caixa torácica volta ao tamanho normal. Só que está cheia de ar. E outra coisa, o volume diminuiu, a pressão aumentou. A pressão está maior que a pressão externa, o ar o quê? Sai. Você acabou de expirar. Ó, ar, sai. Tudo bem? Agora eu pergunto para você o seguinte: esse movimento é voluntário ou involuntário? Voluntário, né? Voluntário, completamente voluntário. Olha só. E eu controlo. Eu controlo. Quem ficar 1 minuto sem respirar, ganha uma vaga na Federal em Medicina na UFSC. Nossa, meu Deus, vai ter neguinho roxo aqui, né? Tu aguenta ou não aguenta? Aguenta. Aí ele falou assim, ó, beleza. Não, eu menti, não é 1 minuto, não. É 5. Porra, aí tu tranca 5 minutos. Aí chega, não, gente, é o seguinte, é meia hora. Meia hora sem respirar. Ganha a vaga na USP. E ainda um BYD. Não é merchan, tá? Aí tu vai lá, tu quer, cara, chegar a meia hora, não quer? Porra, quer chegar a meia hora, tu tranca. Aí vai trancando, vai trancando, vai trancando, vai trancando, vai trancando. Chega uma hora que tu não aguenta, solta. E aí tu fica puto contigo, assim, caramba, aguenta, desgraça. Aí vai de novo. Mesmo que tu queira segurar, chega um momento que tu solta. Você reinicia o movimento quê? Respiratório. Por quê? Porque você perdeu o controle. Quem é que se meteu nessa merda? Quem é que se meteu? O bulbo.
Simplesmente o bulbo percebeu que você parou de inspirar e expirar e ele mandou uma ordem. Ó, começa agora. Não, não, bulbo. Não. Minha vaga agora. Bulbo, meu bioide, agora. E aí tu começa tudo de novo. Ninguém consegue se matar trancando a respiração. Porque chega uma hora que o bulbo te obriga a voltar os movimentos inspiratórios e expiratórios. Aí minha pergunta é: quem avisou para o bulbo que eu tinha parado de respirar? Quem foi o órgão fofoqueiro que fez eu perder o meu bioide? Hã? Também, também. Mas por quê? Existem lá na carótida, na horta, receptores que detectaram alguma coisa. Ah, pessoal, claro, né? Tu parou de respirar, diminuiu o oxigênio. É isso? É isso? Não. Diminuiu, mas não foi isso que detectou. Exatamente. Houve um aumento no CO2, na realidade, detectado por uma acidose, ó, por um aumento da acidez, não vou botar acidose, né? Pelo aumento do pH, tá? Ó, uma queda, desculpa, do pH do sangue. Ele ficou mais ácido porque tu tem mais CO2. Por que tu tem mais CO2? Porque tu não está expirando, pô. E aí ele percebeu isso e de maneira involuntária, ó, tu vem agora, começa de novo, agora. E aí tu controla. Cara, claro, eu dei uma situação extrema, né, de tentativa de parar de respirar, mas o tempo todo tu tá mexendo na tua frequência respiratória. E tu não precisa se ligar nisso. Por exemplo, tu vai correr. Quando tu vai correr, tu pensa, bah, agora eu tenho que aumentar a minha frequência respiratória. Tu pensa nisso ou não? Não, tu simplesmente aumenta no modo automático, porque isso é organizado pelo teu bulbo. Não se preocupa, se for fazer academia, o teu bulbo vai organizar toda a tua planilha de batimento cardíaco e frequência respiratória. Ele vai adequar para ti. Tudo bem? Então ele faz esse controle vital muito importante, tá? Por isso que é o que mais cai disparado em prova é o bulbo. Beleza? A ponte, cara, a ponte é simplesmente um centro de redistribuição. Então, as informações vêm do periférico aqui e aqui ela cruza para determinadas partes do encéfalo. Tudo bem? O mesencéfalo, cara, o mesencéfalo caiu uma vez na UEM, já caiu no FPR também, eu não lembro se caiu na UFSC. O mesencéfalo, ele tem uma relação aqui, ó, com o teu movimento ato de audição. Entenderam o que é isso? Entendeu o que é isso? Entendeu ou não? Entendeu? Olha só, para onde que eu virei o rosto? Para onde que eu virei o rosto? Quem falou não? Quem falou não? Foi ela. Automaticamente, quando ela fala não, eu olho para ela. Por que que eu não virei para lá? Porque o som veio daqui. Eu identificar a direção do som, o movimento ato do som. Eu viro para onde eu vejo, da onde eu escuto. Isso tem a ver com o mesencéfalo. Tudo bem? De boa, né? E isso aqui, tá, pessoal, e o cérebro? Pô, o cérebro é o que menos cai, cara, porque o cérebro é praticamente tudo. Controla tudo. Então, tipo assim, é o centro da tua memória, é onde a informação vem, forma a visão, é onde vem a audição, é parte da. Tudo. Tudo é coordenado pelo cérebro. E ele acaba caindo menos, inclusive, em prova. Eles preferem perguntar detalhes dessas partes aqui do que do próprio cérebro. Aí você vai lembrar que o cérebro, né? Se eu pegar usar a minha mão aqui, ó. Então imagina que você está vendo o cérebro de cima para baixo, ó. Tá vendo? Meu cérebro está aqui. Eu vou tirar e vou mostrar ele assim para vocês, ó. Então ele tem um espaço no meio ali, ó. Por isso que a gente diz que ele tem o hemisfério direito e o hemisfério o quê? Esquerdo. E aí o hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo. O hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo. Por quê, professor? Porque essas informações, esses neurônios se cruzam na ponte. Eles chegam aqui, ó, e viram. Mas por que que vira? Sei lá. Vira. Vai para o outro lado, cruza. Então, por exemplo, um tumor no lado esquerdo do corpo, ele pode dar dificuldade motora nos dois lados, né? Mas ele pode dar dificuldade motora principalmente na parte o quê? Direita, dependendo da região que ele está do cérebro, tá?
Outra coisa que você tem que entender do encéfalo como um todo é isso aqui, amores, ó. Ó, existe um carinha que é esse carinha aqui, ó. Quem é esse carinha aqui? Quem é esse carinha aqui? Neurônio. Lembra do neurônio? Beleza. Vocês lembram, por exemplo, como é que é o nome dessa cabecinha? Lembra o nome da cabecinha? Corpo celular, né? Ó, o nome dessa cabecinha aqui é corpo celular. O nome do rabinho é axônio, beleza. Esses pelinhos também têm um nome, faz parte do corpo celular, mas tem um nome, não tem? Dendritos, beleza, amores. O corpo celular a gente vai chamar de massa cinzenta. Cinzenta. E o axônio a gente vai chamar de massa branca. Aí você já ouviu a expressão massa cinzenta do cérebro? Massa cinzenta do cérebro se refere a vários corpos celulares. A massa cinzenta no encéfalo, lá no cérebro, ela fica na casca. Então, isso quer dizer o quê? Que o corpo celular, ele se concentra aqui, ó, na casca do cérebro. E o rabo na medula. Entenderam o que o tio falou ou não? Então, na região encefálica, o corpo celular, a massa cinzenta, está no córtex. Ó, no córtex. E a massa branca está na medula. Sacou? De boa? Tá? Só revisando pontos que podem aparecer na prova. Ah, outra coisa importante. Ah, depois do tronco encefálico, o que desce aqui, professor? A medula raquidiana, ou medula espinhal. Ó, medula raquidiana ou medula espinhal. Aí ela desce, vai embora. Tá? Agora, veja bem, tudo isso é tecido nervoso, extremamente sensível. Sensível demais. E ele está na tua cabeça, pô. Então, eu preciso de uma estrutura protetora, tanto para a cabeça quanto para a coluna. Porque olha só, essa medula, ela desce pelas minhas costas, pelo meu dorso, por aqui, ó, que é muito exposto a qualquer trauma na parte externa. Por isso que eu preciso de estruturas protetoras. Aí eu tenho duas, tá? Vou apagar aqui, rapidinho. Eu nunca posso usar aquele lado do quadro? Ah, eu posso, por quê, querido? Aí tu faz o quê? Aí tu só troca aí? Porra, mas isso aqui tá o Projac da Globo, né, cara? Hã? Tá louco. Então eu vou apagar. Não, mas eu vou apagar aqui por enquanto. Depois eu vou para lá. Inclusive, iniciou a Black Friday das farmácias São João. Tô brincando, né? Não é, Merchan? Um merchanzinho aqui, ó. Olha só. Ah, tu tem uma estrutura de proteção. Ó, proteção. Ok? Você vai proteger as duas partes do central. Tanto o encéfalo quanto a medula. Ó. Só que a forma como você vai proteger é com estrutura diferente. Por exemplo, o encéfalo, você utiliza um crânio, um capacete ósseo. A medula, você vai utilizar várias vértebras. Ó, várias vértebras. Então, o órgão de proteção para o encéfalo é crânio. É crânio. O órgão de proteção para a medula é vértebra. Vértebras. Capite? Tá. Agora é muito importante que você entenda o que tem entre o crânio e a vértebra, aliás, entre o crânio e o cérebro, e entre a vértebra e a medula, que é formado por tecidos conjuntivos e líquidos com nutrição. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui o crânio, tá aqui o crânio, tá? E agora eu vou pegar aqui o cérebro, tá aqui o cérebro, ó. Tá aqui o cérebro. Entenderam meu desenho, né? O crânio, ele tá aí para proteger o cérebro. Então, eu chego aqui nela, dou um peteleco aqui, ó. Ela não tem traumatismo craniano. Dou uma batidinha aqui, ó. Tem alguma coisa ali dentro? Ela não tem traumatismo craniano.
Se ela não tivesse esse tampão do crânio, essa batida aqui, ó, desculpa, amore, essa batida aqui, ó, era um problema para ela. Só que o crânio é duro, justamente para proteger ela. Então, por exemplo, eu tenho que proteger o cérebro do próprio crânio. Estão entendendo? Porque imagina eu pegar a cabeça dela e fazer isso aqui, ó. Balançar a cabeça dela para frente e para trás. Crânio, cérebro. Olha o cérebro batendo no crânio. E o crânio é o quê? Duro. Por isso que entre o crânio e o cérebro, você tem três membranas conjuntivas. Ó, três membranas conjuntivas. São as membranas chamadas de cima para baixo, dura mater, aracnoide, e pia mater. Pia mater. Sacou? Essas três membranas, que são membranas conjuntivas, você chama de meninges. Ó, meninges. Bem bonitinha. E principalmente entre a aracnoide e a pia mater, essas meninges são banhadas por um líquido. E esse líquido é o líquor, ou líquido cefalorraquidiano. Ó, que vai permitir que a membrana se deslize uma sobre a outra, para justamente amortecer impacto. Ali nesse líquor também tem comida, tem nutrição para as células neuronais. Ali também eu posso liberar excretas que depois vão ser liberados pelo sistema do indivíduo. Então, o líquor, junto com as membranas, é uma estrutura de proteção do sistema nervoso central. E detalhe, aqui também vai ter. Entre a medula e a vértebra também terá as meninges, também terá líquor. Tanto é que se eu tenho meningite, eu vou tirar um pedacinho, um pouquinho do meu líquor para ver se eu acho quem? A bactéria. Eles poderiam tirar o líquor da cabeça, mas geralmente eles tiram da onde? Da coluna. Sacou? Então, essas estruturas protetivas, não esquece, são tecidos conjuntivos. Não é epitelial, é conjuntivo. Tá? E serve para uma proteção mecânica, uma proteção física do sistema nervoso central. Beleza, amores? De boa, né? Tá. Deixa eu ver se faltou alguma coisa importante aqui também. Não, ali tá de boa, tá? Outra coisa que o vestibular vai perguntar é o seguinte, tá, beleza, isso aqui tudo é o central, né? É, o central, isso aqui tudo. Isso aqui é o quê? O periférico. O periférico é feito por quê? Por nervos. Nervos sensoriais, nervos motores. Certo? É uma coisa muito simples aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Não estou detalhando tanto porque é uma revisão, tá, amor? Mas qualquer coisa aí, se surgir a dúvida, é só perguntar. Quem está online pode perguntar também? Aí pergunto para vocês. Tá. Então, imagine o seguinte, ó, vamos fazer um resumo aqui, ó. Um esboço do sistema nervoso central. Entenderam que isso aqui é o encéfalo, isso aqui é a medula? Entenderam, né? Tá. E aí vamos imaginar que isso aqui, sei lá, cara, seja o pé de alguém. Nossa, peraí. Seja o pé de alguém. Meu Deus, tá, tudo bem. E aqui o cara pisou num prego. Tá ali, ó. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que isso aqui é o sistema nervoso periférico. Isso aqui é o sistema nervoso central. Eles vão ter que se comunicar. Para que haja essa comunicação, olha só, eu vou mandar uma informação para cá, que vem para a medula, sobe para o cérebro vai receber essa informação, vai me mandar uma resposta que desce pela medula e chega no músculo. Tudo bem? Concorda? Então, tu tem um movimento de subida com a informação, um movimento de descida com uma resposta. Essa subida é sistema nervoso sensorial. Ó, foi ele que sentiu. Sensorial. Essa descida vem com uma resposta. Então, vem com um sistema nervoso motor. É simples assim.
Sistema nervoso sensorial sobe com a informação, o motor desce com uma resposta. Tudo isso é feito por neurônios, obviamente, são neurônios sensoriais, neurônios motores, mas esses neurônios estão dentro de caninhos. Então, imagina assim, um caninho que está passando um monte de axônio de neurônio, tanto para subir quanto para descer. Este caninho a gente chama do quê? De nervo. Sacou? Então, tu tem um nervo sensorial subindo e um nervo motor trazendo a resposta. E aí, esse ponto que o nervo vai se encaixar com o sistema nervoso central são 43 no meu organismo, no meu corpo. Então, por exemplo, eu tenho 12 pares de nervos que se comunicam diretamente com o crânio. Aí eu digo que eu tenho 12 pares de nervos cranianos. Tudo bem? E eu tenho 41 pares de nervos, não, 31. 31 pares de nervos que vão chegar na medula. Aí eu digo que eu tenho os 31 nervos raquidianos. Entenderam o que eu falei? Então, como é que o meu central se comunica com a minha periferia? Por nervos que chegam direto no crânio, que são 12 pares, nervos cranianos, e nervos que chegam direto na medula, que são 31 pares, que são nervos raquidianos. Tá? Eu vou pegar como exemplo para a gente um nervo raquidiano, um desses 31, para a gente entender. Tá? Então, imagina o seguinte, ó, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês entenderem melhor. Tá? Imagina que isso aqui é você ver uma coluna vertebral de cima. Então, aqui no meio, ó, aqui no meio está a medula. Ó, um corte da medula espinhal. Então, tu imagina que aqui é a medula. Só para você entender o meu desenho, tá? É como se eu pegasse aqui, ó, cortasse, corto aqui e mostro para vocês de frente. Assim, tá? Então, isso aqui é a medula. Beleza? O que que acontece? Vai chegar aqui, ó, um nervo. Vai chegar aqui um nervo. Assim como chegar lá do outro lado também, porque lembra que são pares? Ó, vai chegar aqui um nervo. Vai sair daqui um nervo. Vai sair desse lado também aqui, ó, um outro nervo. Aqui, ó. Tá dando para ver? Tá dando para ver ou não? Tá dando para ver? Tá. Só deixa eu dar mais tinta aqui. Ó. A diferença, tu já vai entender aqui, é que a diferença é que esse nervo aqui de cima, aqui, ó, ele tem uma bolinha e depois ele continua. Aqui também. Tem uma bolinha e depois ele continua. Tá? Vamos lá. O que que acontece? Vamos supor, e eu vou fazer de cores diferentes, vamos supor o seguinte, ó. Esse aqui, eu vou representar agora, tá? Então, ele veio lá do meu pé, ó, estava aqui o meu pé, ele veio do meu pé, aqui eu tenho uma cabecinha, e ele entrou no neurônio. Entrou no neurônio, não, entrou na medula. Ok? Você concorda comigo que isso aqui que eu acabei de fazer é um nervo sensorial? Sim ou não? Certo, né? Ó, sensorial. Aí isso vamos supor que foi lá para o cérebro, desceu e está descendo aqui, ó, por um nervo motor que chega aqui e manda eu fazer a ação. Ó, nervo motor. Tudo bem? Então, isso aqui é motor. Beleza? O que que você percebe de diferente entre o nervo sensorial e o nervo motor? Olha só, o sensorial, ele sempre chega na medula por cima. E o motor sempre sai da medula por baixo. O vestibular pode chamar isso de nervo dorsal e nervo ventral. Então, olha só, o sensorial sempre vem pelas costas, ó, pelo dorso, dorsal. Ok? Pode ver, aqui está vindo um outro neurônio sensorial de outra parte do corpo, que são pares de nervos.
tá? E o motor, ele sempre sai por aqui, ó, pela região de baixo, região ventral. Região ventral. Fala, meu amor. Várias causas do formigamento. Pode ser nervo? Pode. Pode ser a circulação? Pode. Teu corpo está recebendo menos sangue. E aí o formigamento é uma queda da capacidade metabólica, a produção de energética dele. Então pode ser vários fatores, tá? E aqui é o ventral. Beleza? Agora olha bem. Sempre que eu tenho um sensorial e um ventral, eu posso ter aqui no meio deles aqui, ó, um neurônio associativo, tá? Que faz uma associação entre um neurônio e outro. Mas depois a gente vai ver isso melhor. Esse neurônio associativo pode ter aqui na medula ou lá no cérebro, tanto faz, tá? Mas olha o que você observa de diferente dos dois que eu quero que você note agora. Tu tá vendo que o sensorial, a cabeça do neurônio, está fora da medula? Enquanto a cabeça do neurônio motor está dentro da medula? Perceberam isso ou não? Então, essa é uma diferença típica. Os neurônios sensoriais, eles têm a cabeça, o corpo celular, fora da medula. Já os neurônios motores, a cabeça, o corpo celular está dentro da medula. Por isso que a raiz dorsal tem uma protuberância, um nódulozinho. Ventral não tem. Tá? E outra coisa importante, olha o neurônio motor. Pô, o neurônio motor tá bonitinho, né? Ele tá assim, ó. É ou não é? Conseguiram identificar ou não? Aí eu até botei um neurônio associativo ali no meio, ó. Assim, que também tá bonitinho. Agora, olha o neurônio sensorial. Olha o sensorial. O sensorial tá assim, ó. Pô, puta do neurônio defeituoso, né? Por quê? Porque o neurônio é assim, né? Dendrito, corpo celular, axônio. Aí tu vê esse neurônio sensorial aqui, ó, com dois axônios. Olha ali, ó. O cara tem um axônio para cá, um axônio para lá. Porque olha só, axônio, desculpa. Corpo celular, axônio. Corpo celular, axônio. Corpo celular, axônio, axônio. Não, não é axônio. O que é esse negócio aqui? Dendrito, cuidado. Diferente dos dendritos de outros neurônios comuns, o dendrito do neurônio sensorial, ele é muitas vezes único. E ele é alongado, ele parece um axônio, mas ele não é. Então isso aqui é um dendrito, ó. Dendrito. Dendrito, corpo celular, axônio. A gente diz isso, que é um tipo de neurônio pseudo-unipolar ou, em alguns casos, unipolar. Lembra lá que o Dudu falou sobre isso? Tá? Então, o neurônio sensorial ele tem esse neurônio típico aqui, ó. Então, neurônio sensorial, sinapse, neurônio associativo, sinapse, neurônio motor. Ok? E quando essa sinapse acontece aqui, o neurônio associativo não está lá em cima, está aqui, e ela já manda uma resposta direto daqui. Como é que a gente chama esse movimento? Ato reflexo. Ó, ato reflexo. Então, o que que é o ato reflexo? É quando eu mando a informação, eu recebo uma informação, eu decodifico ela e mando um motor diretamente da medula. Eu não deixo ir para o cérebro no primeiro momento. A medula dá ordem. Tá? Isso acontece justamente quando você pisa num prego, quando você bota a mão numa chapa quente, quando tem um movimento de reflexo muito instantâneo. Depois o cérebro é até avisado, mas primeiro tu tira a mão. É que a gente não nota, mas olha só, quem é que gera dor para mim? Quando que eu sinto dor? Eu só vou sentir dor quando a informação que o prego entrou no meu pé chegar no meu cérebro. Enquanto ela não chegar aqui, eu não sinto dor. Tudo bem? E justamente a dor é um sinal, opa, chegou no cérebro essa informação. E a dor é no cérebro, não é no pé, não. É no cérebro. Não, professor, eu sinto a dor aqui. Não, não, não. É no cérebro. A gente pode achar que está aqui, mas não está. Tudo bem? Senão era muito fácil eu dizer para ti o seguinte, olha só, como é que o analgésico, a dipirona que tu toma, sabe que é para ir para o dente? Que a dor é de dente?
Como é que ela sabe que é para ir para a cabeça, porque a dor é de cabeça? Não, ela não sabe. Ela simplesmente diminui a capacidade sensorial através de prostaglandinas, que não vem ao caso agora. Ou seja, você manda menos mensagem para o cérebro e o cérebro não gera tanta dor. E aí tira a dor geral. Entenderam a lógica, né? Estou resumindo aqui para vocês, tá? Então, assim, ó, a dor vai ser sentida quando a informação chegar no cérebro e o cérebro entender assim, ó, fudeu, isso é perigoso. Aí ele gera dor. Senão ele não gera. Num ato reflexo, você vai, pode perceber, você vai tirar o pé antes de sentir dor. É uma loucura. Tu botou a mão, tirou, aí começa a doer. Porque primeiro tu tira, depois vai uma informação pro cérebro, como se esse neurônio falasse assim, olha, o cara pisou num prego, eu já mandei ele tirar o pré, eu só tô te avisando. Aí o cérebro, beleza, vou gerar dor. Entenderam a lógica, né? Tudo bem? Então, medir a capacidade de ato reflexo é um teste de diagnóstico neuronal, por exemplo. Às vezes tu vai num neuro, ele começa, ó, acompanha meu dedo. Bota as mãos para cima, bota para baixo. Abre elas. Faz isso aqui com a mão. Isso é parte muscular. Isso é voluntário. É voluntário. Você faz porque você quer. Aí ele pega e começa a bater com o martelinho aqui, ó, pro teu braço mexer. Isso é involuntário. Aí ele está vendo a tua capacidade neuronal involuntária. Aí ele está fazendo diagnóstico lá, sei lá qual é o diagnóstico que ele está fazendo em ti. Entenderam a lógica? Então, o ato reflexo é uma maneira de mensurar, avaliar o teu sistema neuronal. Beleza? Tranquilo? Tá. Agora tu volta aqui. Tá, professor, beleza. Vi o sensorial, vi o motor. Sei que o sensorial leva a informação da medula através de nervos que pode vir para a medula, que são 31, ou nervos que vão direto para o crânio, que são 12. Vi também que uma vez levado até o centro, a resposta vem por um neurônio ou por nervos o quê? Motores. Motores. Vi isso. E aí? E aí que continua. Quando a resposta vem por um nervo motor, presta atenção, Mores. Se ela veio por um nervo motor, ela pode vir por um nervo motor, ó, somático, somático, ou ela pode descer por um nervo motor autônomo. Autônomo. Como assim? Somático é voluntário. Ele veio por um nervo e o movimento que ele está pedindo para você fazer, você vai fazer se você quiser. É voluntário. É voluntário. O autônomo não. O autônomo é involuntário. Ou seja, você não vai controlar. Esquece. Ok? Eu vou apagar esse neurônio ali, tá? Para você entender melhor. Então, aqui, ó, vou apagar só essa parte aqui. Senhor, como assim? É simples. Muito simples, tá? Dona Ana, tu pode me dar sua mão primeiro, por favor? Você vai fazer o que você sentir vontade. Tudo bem? Não, o que tu quiser fazer, tu vai fazer. Tudo bem? Tirou. Tirou a mão. Eu comecei a apertar a mão dela, ela, tirou. Ou seja, quando eu apertei a mão dela, foi sensorial, subiu. Chegou na medula, chegou no cérebro, você disse, olha, cara, vai machucar a mão. Contrai o músculo. Aí desceu por um motor. Motor o quê? Somático. Tanto é que a Ana viu, disse, vou tirar, né, porra? Tá doendo, cacete. Sacou? Agora eu chego pra Ana e falo assim, pessoal, mas tu vai sempre tirar? Não, depende. Chego pra Ana assim, Ana, é o seguinte, se tu aguentar 5 minutos, te dou uma vaga na federal. Porra, eu vou estar aqui com uma betoneira aqui, ó. Betoneira não, com uma furadeira. E a Ana aqui, ó. Vai tá doendo, Ana? Vai, mas ela vai segurar. Então o cérebro tá lá berrando. Tira a mão, sua inescrupulosa. Não, e ela que não, minha vaga, porra. Entendeu? E ela segura. Por quê? Porque é o nervo somático. Agora, tem lugares que o cérebro vai mandar que ela não tem controle nenhum. Nenhum. Aí tá vindo por um sistema nervoso motor o quê? Autônomo ou visceral.
São aquele sistema que controla a deglutição, controla a vasoconstrição, a vasodilatação, batimento cardíaco. Tu não tem controle. Eu posso fazer a mesma coisa para Ana agora. Ô, Ana, é o seguinte, tem uma bolinha ali no teu olho. Como é que é o nome dela? Pupila. Tudo bem? Se eu der um estímulo nela e ela continuar aberta como ela está, tu ganha uma vaga na federal. E ainda um BYD. Tá bom? Vamos apostar? Apostar? Vamos lá, então. Deixa eu ver o teu olhinho aqui, por favor. Olha pro tio. Isso. Veja bem. Se contrair a pupila, tu perde. Se a pupila continuar como ela está, tu ganha. Tudo bem? Então vamos lá. 1, 2, 3 e. Mais uma chance, hein? Porque fechou. Não contrai a pupila, entendeu? Tu entendeu que vale uma vaga? Entendesse, né? Um BYD. Entendesse? Tá, vamos de novo, hein? Não contrai a pupila, vai. Olha pra mim, ó. Vai, contraiu. A tua última chance. Eu vou ficar o dia inteiro aqui. E vai sempre o quê? Contrair. Por quê? Porque esse estímulo aqui, ó, é o prego no pé. A luz é o estímulo e ela não tem o que fazer. Porque está descendo uma resposta para o sistema nervoso o quê? Autônomo. Aí ela não controla. É simples. Entenderam a lógica? E como é que ele conversa com o meu corpo, esse autônomo? Como é que ele faz isso? De maneira simpática, e de maneira o quê? Parasimpática. Parasimpática. É assim que ele faz isso. Capite? Lembra, o simpático é quando você está fazendo exercício, quando você está envergonhado, quando você está numa situação de medo, quando você está fugindo, quando você está lutando, falando em estimular. Chegou a minha loba loira. Vem cá, paixão. Vamos ter? Bom dia. Posso fazer merchan? Porque eu já estava fazendo merchan doidado aqui, não, tô brincando. Bom dia. Fica à vontade. Pode ficar à vontade. Olha, é o seguinte, eles podem dar uma arrumada no cabelo. Gente, é o momento de vocês de brilhar agora, né? Hã? Aí eu posso continuar dando aula normal. Tá. Então aí nós vamos para cá, ó. Vamos entender. E aí eu vou encerrar com isso, tá? Vamos entender o que que muda do simpático e para o parasimpático. Gente, isso é muito importante para a prova. Tudo bem? Ó, o outro penteando o cabelo lá. Ó. Isso é muito importante para a prova, tá? Então, se eu dividir o simpático aqui e vamos dividir o parasimpático aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes de o que acontece no músculo, na contração, que isso vocês viram com o Dudu na aula, né? Mas, basicamente, quando você está com o sistema nervoso simpático ativado, eu quero que você entenda que você está numa situação de ativação. Ou quando você está se exercitando, quando você está fugindo, quando você está brigando, fuga, luta, medo, isso é simpático. Ou seja, quando tu está numa situação dessa, o teu organismo ele vai liberar noradrenalina. Noradrenalina. Essa noradrenalina vai estimular, por exemplo, a produção de adrenalina lá na suprarrenal, tá? Mas essa noradrenalina, ela vai fazer o quê? Ela vai lá no teu coração, ó, e vai aumentar o batimento cardíaco. Ela vai lá no teu pulmão e vai aumentar a tua frequência respiratória. Ela vai lá na tua pressão arterial, lá na tua artéria, aliás, e ela vai estimular o aumento
da pressão arterial. Cara, o que que ele está fazendo? Vou dar mais um exemplo. Ele vai lá no teu olho, lá, ó, e faz a tua pupila dilatar. Ó, dilatar a pupila. Cara, como eu falei anteriormente, ele está preparando o teu corpo para uma situação de luta ou de fuga. Deu de cara com o leão, no meio do mato. Não importa o que tu vai fazer, ou tu vai lutar ou tu vai fugir, tu vai precisar de muito sangue no corpo. Logo, muito oxigênio. Logo, uma pressão arterial maior, porque tu contrai para o sangue ir com maior rapidez. E por que a pupila dilata? Quanto maior a pupila, mais luz entra, mais ativa fotoreceptores da retina, você enxerga melhor o que está acontecendo. Certo? Foco. Então, ele te preparou para uma situação de estresse, de medo, de fuga. Ok? Professor, tá, então eu posso dizer que ele aumenta tudo. Não, não necessariamente. Por exemplo, tu vai perceber que a tua boca vai ficar seca, que tu pode ter dor de estômago, pode sentir náusea, pode sentir enjoo. Por quê? Porque ele meio que desliga o sistema digestório. Naquele momento que tu tá passando por tudo isso, a última coisa que tu quer é perder tempo em secretar suco gástrico, suco salivar, mexer com enzimas digestórias, porque você está a ponto de ser comido e ser você a digestão de alguém. Então ele desliga o sistema digestório. Ele inibe a digestão, ó, por exemplo. Ok? Passado a situação de medo, você fugiu, tá mais tranquilo agora. O que que acontece? Bah, não dá para ficar nessa pilha aqui o dia inteiro, né? Tu vai ver que o sistema nervoso parasimpático agora, ele vai liberar o quê? Acetilcolina, que vai fazer exatamente o processo inverso. Ela vai baixar o batimento cardíaco, baixar a frequência respiratória, ao baixar a pressão arterial, voltar a contrair a pupila e vai religar o teu sistema digestório. Por quê? Porque agora não é mais medo e fuga. Eu não tenho mais por que ativar toda a parte circulatória e produção energética de maneira tão abrupta. E aí, é por isso que a gente diz o seguinte, ó, geralmente, isso já caiu várias vezes, geralmente o simpático tu liga numa situação de estresse, ó, e o parasimpático num movimento de relaxamento, relax. Deu para entender a lógica? Aí você tem que entender o seguinte, os dois são essenciais para mim. Eu não posso ir para uma atividade física, para uma corrida, com o parasimpático ligado. Por quê? Porque eu não vou ter energia. Então, numa situação de atividade física, o simpático ele vai estar ligado. Sempre. O que não pode é haver um desequilíbrio entre os dois. E se houver o desequilíbrio, porque os dois não acontecem ao mesmo tempo, você perde o controle. Por que você perde o controle? Aliás, você já perdeu antes, porque ele é um sistema nervoso o quê? Autônomo. Autônomo. Então, se tu tá com medo de alguma coisa e tu ativou o simpático, não adianta eu dizer para ti assim, não, calma. Essa barata ela não vai te morder. Essa barata não morde. Tu tem pânico da barata. Não importa o que eu fale para ti, tu não vai conseguir se controlar. Por quê? Porque o simpático tá ligado. E simpático é o quê? Ó, é involuntário. Tu não controla. O que que é a ansiedade? A ansiedade é você ligar isso aqui o tempo todo. O tempo todo com isso aqui ligado, 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 ligado. É para você ligar o simpático, cara? É. Se você dá de cara com o leão no meio do mato. A prova da UFSC não vai te comer. Entenderam a lógica? Não era para te ter pânico, medo. Era para te estar aqui, ó, na prova da UFSC. Mas não, tu tem pânico, tu tem medo. Aí tu ativa o simpático. E aí gera ansiedade. E aí tu vai ficar nervoso. E aí mesmo que vai cagar tudo. Entendeu a lógica, né? E aí não adianta dizer assim, não, calma, cara, é só uma prova. Não adianta, é involuntário. Qual é a melhor coisa que tu pode fazer aqui? É desligar isso aqui. Como é involuntário, tu não tem botão, tu pode tentar ligar qual? Esse aqui. Porque se tu liga esse cai. Mesma coisa ao contrário. Então, assim, ó, como é que eu poderia influenciar o parasimpático a ligar? Controlando o teu movimento respiratório. É a única alternativa fora medicamento. Então, se tu começar a treinar a respiração naquele momento, tu vai
respirar numa frequência controlável, porque disso aqui tudo é a única coisa que tu pode ter um mínimo de controle, é na respiração. Então, se tu manter uma frequência respiratória, respira fundo, segura, solta. Respira fundo, segura, solta. Por quê? Porque respirar fundo e soltar é um movimento de relaxamento. Você forçar um movimento de relaxamento força o parasimpático. É como se o parasimpático ligasse e caísse o simpático. Porque uma vez um aluno assim, professor, eu errei numa questão, a parte de movimento respiratório. Eu não lembrava mais se o diafragma contraía na inspiração ou se ele contraía no relaxamento. Aí eu olhei para ele assim, ó, por que tu não respirou na hora? Concorda comigo? Professor, esqueci, respira, vai, todo mundo respira fundo. Tranca, solta. Qual que relaxa? É inspirar ou expirar? Expirar. Expirar relaxa. Porque na expiração, a musculatura relaxa, o diafragma relaxa. Entenderam? Então, quando você ativa o modo respiratório, você favorece o parasimpático a ligar e tu faz cair o simpático. Beleza? De novo, não que também isso aqui é uma coisa do demônio. Ah, por que, que Deus fez a gente com o simpático? Ele é muito útil. Né? A ansiedade ela é boa. O medo é bom, porque ele te prepara melhor para as coisas. O problema é quando o medo ele vai te sobrepor sobre todas as outras áreas cognitivas do teu corpo. Aí, acabou. Aí vira pânico. Tudo bem? De boa, né? Tá. E tem uma outra coisa aqui, ó, que às vezes vocês erram direto. O que que deu isso aqui? Foi eu ou o Dudu? Foi o Dudu, né? Porque eu tô revisando, né? É no sistema reprodutor. No sistema reprodutor, não sei por quê, mas vocês erram. Se eu falar de parte reprodutiva, tá? Masculina e feminina. No momento do orgasmo, qual está ativado? Hã? No momento do orgasmo, para você ter um. Vamos começar com os meninos. Para o menino ter uma ereção peniana, qual está ativado? Hã? O parasimpático, gente, ó. O parasimpático vai provocar ereção. O simpático, pelo contrário. Pelo contrário. O nervosismo vai inibir a ereção. Olha só, tu tá caminhando na rua, 11 horas da noite, ali na praça. Tu, como é é, o Sávio. Pô, esqueci o nome do Sávio, pô. O Sávio tá caminhando na rua, chega um cara com uma arma assim, olha só, não olha pra trás. Tu vai ter uma ereção nesse momento, querido? Não. Tu tá ativando quem? Simpático, muito pelo contrário. Tanto é que, por exemplo, uma das causas de impotência sexual é crise de ansiedade. Concorda? Então, é o relaxamento que causa a ereção. O relaxamento que causa a ereção. Aí sim, a ejaculação, existe diferença. A ejaculação é o simpático. A ejaculação é o simpático. A ereção é o parasimpático. Por isso, olha bem, por isso que quando o homem ejacula, o que, que acontece com a ereção? Por quê? Porque se ele ejaculou, ele ligou o simpático. Automaticamente ele desliga o parasimpático. Aí ele tem uma queda da ereção. A mesma coisa as meninas. O parasimpático estimula a lubrificação, né? A liberação de lubrificantes no canal vaginal, a contração leve das trompas, da parede vaginal, ou seja, o relaxamento estimulado pelo parasimpático. A ejaculação é pelo simpático. Então, cuida, porque é normal a gente, pô, sexo é simpático. Não. Só no momento final do sexo, na ejaculação. O início, o ato durante é parasimpático. Sacou? Deu para entender, crianças? Alguma dúvida de nervoso? Não? Posso passar para um outro sistema? De boa? Tá. Vou apagar o quadro. Tu quer conversar com eles agora, aproveitar esse momento? Claro.
Tá, quanto tempo? Tá, tá. Tu quer que eu fale? A paciência que eu mais tenho com eles. Tá, mas assim, tu quer que eu continue falando sobre questão emocional ou posso falar da matéria? Ah, sobre uma aula normal. Tem que ser sobre uma questão emocional. Ah, tá. Beleza. Tá, entendi. Tá. Só não vou, só vou falar mais da questão emocional, vou tirar um pouco a ereção, ejaculação, que é o momento, né? Mas não que não possa cair. Cai, tá? Já caiu várias vezes, mas, né, vamos. Oi. Então, claro, assim, ó, quando a gente fala que a única forma é a respiração, não é, né? E isso vai variar de indivíduo para indivíduo. A respiração é a parte mais estrategicamente falando correta, porque você controla, você consegue controlar rápido. Independente de onde você está, você pode respirar. Tem pessoas que comem um doce, chupar uma bala, tomar água, também ajudam, auxiliam, mas vai que tu não tenha isso em mãos, entendeu? E não é tão eficaz quanto o ato de controlar a respiração. Respirar fundo, diminuir. Respirar fundo, diminuir, tá? Porque, de novo, eles são movimentos, eles são sistemas antagônicos, eles não ligam ao mesmo tempo. Então, se um acende, o outro cai, tá? E, claro, essa queda e esse ligamento é instantâneo. Pô, eu tô lá numa ereção parasimpático. Eu ejaculei simpático. Tipo, é muito automático, porque é sistema o quê? Nervoso. Cara, sistema nervoso é muito rápido. Entenderam, né? Dá para entender essa lógica, né? Então, o sistema nervoso é muito rápido. Então, essa ligamento, essa queda é muito instantânea, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da prova, eu citei o exemplo da prova da USP, mas qualquer prova, né? Tu tá passando, sei lá, tu vai pro primeiro encontro. O primeiro encontro te gera o quê? É normal. Isso é normal. Se essa ansiedade gerada for muito maior, tu vai gaguejar, tu vai começar a tremer, tu vai estar com ele lá, tu vai derrubar a água em cima do teu crush, da tua ficante. Por quê? Tu tá perdendo o controle motor. Por quê? Porque tu tá com é quase uma crise de pânico, tá? A mesma coisa é a prova. Cara, não dá para chegar na prova apático, entendeu? Ah, tô lá na prova, um pouco mole assim. Não, tem que estar com sangue no olho. Tu tem que estar com uma certa forma, o teu sistema nervoso simpático ativado, até porque precisa de adrenalina e noradrenalina para pensar, pensamento cognitivo. Ela não pode estar muito ativada, porque nesse caso tu desliga tudo. Aí tu começa a tremer, tu começa aí tu não pensa direito, aí tu já acha que vai morrer, e assim por diante, né? Entenderam a lógica, né? Tá? Só vamos ver se ela deixou, se ela deixou eu apagar o quadro. Fechou? Beleza? Imagina, só primeiras damas. Não, pode, pode ser, tá? Fala, sabe? Hã? Porque agora, principalmente que eles vão falar lá, vai atrapalhar, né? Tá, mas se ela vai falar com os alunos lá e eu tô falando naquele canto, pode atrapalhar a fala. Só um instantinho. Como é que é o seu nome? Ô, Thaisa, eu continuo dando aula, mas eu continuo falando aqui, eu falo aqui, tu quer que eu continue dando aula ou não? É, aula normal. Ah, tá, beleza. Obrigado, Thaís. Continuamos então, tá? Que hora que acaba essa aula? Mas não são duas?
Já foi uma aula. Já foi quase uma e meia, então. Oi? Meissner, exatamente. Não, não, até cobra. Olha só, a pergunta dela é interessante, tá? Ela perguntou o seguinte: ô professor, aqueles receptores do tato, Meissner, Walter Pacini, Krause, Ruffini, eles são o quê? Eles são isso aqui, ó. Ah, eu apaguei, né? Mas é o sistema sensorial. São os dendritos. Lembra do desenho que eu fiz lá em cima? São os dendritos de neurônios sensoriais. Que ficam onde? Na epiderme, na derme, né? Principalmente na derme, né? Da parte da pele. Então, eles são lá, aqueles prolongamentos daquele neurônio sensorial. Tudo bem? Que são específicos para o tato, tá? Vamos apagar rapidinho aqui. Queridos, aí, uma outra coisa aqui, a UFSC gosta muito, é do ciclo menstrual. Tudo bem? O ciclo menstrual, geralmente vocês acabam errando, mas ele não tem muita dificuldade, não, tá? Quando vocês falarem de ciclo menstrual, tenta entender o seguinte: eu vou dar ênfase a uma glândula, tá? E geralmente eles estão perguntando a mesma coisa. Eu vou dar ênfase a uma glândula, que é a parte anterior da hipófise, que é a adenopófise, e ela vai liberar dois hormônios, ó. Ela vai liberar o FSH e ela vai liberar o LH, tá? Esses dois hormônios, então já começa por aí. Esses dois hormônios são liberados na primeira quinzena do ciclo. Não é liberado depois, é na primeira. Porque o que que acontece? O FSH vai fazer o seguinte, ó. O FSH, ele vai pegar, vou desenhar aqui uma parte do reprodutor feminino, tá? Então imagina aqui que eu tenho o canal vaginal, aqui eu tenho o colo do útero, tudo bem? Aí aqui eu tenho uma trompa, que eu tenho as fímbrias, ó. E aqui eu tenho o ovário. Vou exagerar no ovário propositalmente, tá bom? Olha para mim. Foca em mim. Ó, quando vocês nasceram, meninas, vocês nasceram com todos os ovócitos primários de vocês bonitinhos. Aliás, lá no feto da tua mãe, quando você era um feto, lá no útero da tua mãe, tu já tinha feito os ovócitos. Só que eles estavam ali, paradinhos. Aí você nasceu, passou pela infância, até que um dia a tua adenopófise liberou FSH. Ela veio aqui nesses óvulos e começou a pegar um óvulo desse aqui, ó, e começou a amadurecer. Amadurecer, 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 até que ele estivesse prontinho lá dentro e ele abrisse essa capinha e você ovulasse. Esse processo aqui, ó, a gente chama de amadurecimento do folículo. Por isso que esse aqui é o hormônio folículo estimulante. Capite? Então vamos supor o seguinte: se você menstruou no dia 10, o dia 10 do mês é o primeiro dia do teu ciclo. E eu vou considerar um ciclo de 30 dias. Então, até o dia 25 do mês, que seria o 15º dia do teu ciclo, nesse período aqui, você ficou liberando FSH. E nesse período aqui, o teu óvulo foi o quê? Foi amadurecendo, ok? E detalhe, enquanto esse óvulo aqui, ó, enquanto esse óvulo estava amadurecendo, esse mesmo óvulo que estava amadurecendo começou a produzir um outro hormônio. Como é que era o nome desse hormônio? Estrógeno. Estrógeno.
Tá, professor, está dizendo que o meu óvulo, enquanto é amadurecido, produz estrógeno. Exatamente. E o que que o estrógeno fez? O estrógeno foi lá no teu útero e fez o endométrio, que é aquela camada interna do teu útero, se tornar mais vascularizada, ó, ou seja, aumentou a camada endométrica. Então agora você tem um endométrio mais gordinho, um endométrio mais vascularizado, graças ao estrógeno. Cara, o que que ele está preparando? A caminha do bebê, o útero. Porque é dentro do endométrio que o bebê vai nidar, que o útero, que o feto vai desenvolver. Concorda comigo? Tudo isso aqui, ó, aconteceu na primeira metade. Por isso que às vezes cai um gráfico assim, ó, por exemplo, mais ou menos assim. Ah, aqui descamou a menstruação, né? Descamou a menstruação. Aí ele começa assim, ó, ó, ó. O que é isso aqui? É um gráfico mostrando que o endométrio tá o quê? Tá crescendo. Ó, o endométrio tá crescendo. Vocês já viram esse gráfico aqui? Já viram, né? Então, aqui descamou o endométrio, ou seja, lá no dia 10, tudo isso aqui caiu, porque era menstruação. E agora, ó, você começa, durante esses 15 dias, a aumentar o endométrio, por ação do estrógeno. Pois bem, quando chegou no dia 25 do mês, o teu óvulo estava bem maduro, bem madurinho, ó, estava pronto. E é nesse momento, então, que a adenohipófise libera um FSH, que vai romper o folículo, ó, ela rompe. Então, esse folículo é rompido, e aí esse óvulo é o quê? Liberado. E aí esse óvulo vem para cá, para dentro da trompa. Então, a gente diz que nesse momento ocorreu quem? A ovulação. Sacou? Então, veja bem, nesse momento aqui, tu tem um pico de LH. Então, olha só, onde que eu usei o FSH e o LH, basicamente? Nos primeiros 15 dias. Ok? Bom, agora continua. 26, 27, 28 e teoricamente ela vai voltar a menstruar no dia 9 do outro mês. No dia 26, 27 e 28, o que que tem na tua trompa? Um óvulo, um ovócito secundário, né? Caminhando. E o que que ficou no teu ovário? A casquinha. Ó, só uma casquinha. Essa casquinha aqui, ó, a gente dá nome. Como é que é o nome dessa casquinha? Corpo lúteo. Então aqui, ó, tu ovulou, ficou só a casquinha. Aquela casquinha que envolvia o ovócito ficou aqui. Essa casquinha aqui, ó, é chamada de corpo ou lúteo. Ô, professor, por que que eu preciso saber dessa casquinha? Porque essa casquinha agora, ela vai produzir um hormônio. Qual é esse hormônio? Progesterona. Progesterona. Certo? Agora, olha só. Você concorda que quando você parou de amadurecer o folículo, o estrógeno parou de ser produzido? Concorda, né? Então, daqui desse dia para cá não tem mais estrógeno. Até tem, mas não é em grande quantidade. Então, tudo que tu fez pode despencar. Tudo que tu fez de endométrio pode cair, porque o estrógeno fez e mantém. Como você não tem mais estrógeno, a casquinha produziu progesterona. Porque a progesterona vai vir aqui, ó, e vai manter o que o estrógeno fez. O endométrio nem vai desenvolver muito mais, mas ele vai ter a manutenção. Vai ficar mantendo, mantendo, mantendo. Ok? Agora, olha só. Lá pelo dia 5, o corpo lúteo ele começa a desaparecer. Se o corpo lúteo começa a desaparecer, quem é que vai cair? A progesterona. Se a progesterona cair, quem é que vai segurar isso aqui? Ninguém. O que que acontece com o endométrio? Descama. E o endométrio descamando é a tua o quê? Menstruação. Então, tu vai ver aquele gráfico aqui, ó. Quando, ó o endométrio. O endométrio tá grosso, tá desenvolvido. O que que acontece? Progesterona caiu, ó, o endométrio, ó. Cai também. E aí, nesse momento aqui, ó, tu tem o final do ciclo, que culmina, que coincide com o início do ciclo seguinte. E essa queda de quem? Progesterona, essa queda ativa isso aqui de novo, ó. Deu para entender a lógica? Quando o corpo, por que que a adenohipófise entende que eu tenho que liberar FSH de novo? Porque a progesterona caiu.
Quando eu tenho a queda da progesterona, eu tenho a liberação do FSH que vai começar tudo de novo. Ok? Por isso que vocês tomam pílula. Para progesterona não quê? Não cair. Progesterona não caindo, não tem FSH. Não tem FSH, não amadurece folículo. Não amadurece folículo, não tem óvulo. Ponto. Oi, pode. Sim?